Olá, bem-vindos a mais uma aula de álgebra para alunos do 8º ano, está na página 52. Nós estamos falando no capítulo 5 de raiz quadrada aproximada de um número racional não negativo. Essa aula também será com 2 capítulos, tá bom? Capítulo 5 e 6. O que nós vimos, o que a gente viu antes, foi resumo da última aula. Se eu não me engano, foi até o número 42,25. Nós queríamos extrair a raiz disso. O que a gente fez? A gente viu os números quadrados perfeitos, que esse número fica entre. Então, o número quadrado perfeito menor que 42, qual o número menor que 42 que possui raiz quadrada exata? Não é o 36? Então, raiz de 36 possui 6 de raiz. E maior que o 42,25, quadrado perfeito, é a raiz de 49. E esse número a raiz disso é 7. Então, nós estamos entre 6 e 7. Então, a raiz desse número fica entre 6 e 7. E aí, eu lembro da gente falar que esse raiz de 42,25 é um número que está mais ou menos na metade entre 6 e 6,7. Então, nós tentamos 6,5. E quando a gente fez 6,5 vezes 6,5, nós achamos exatamente 42,25. Então, a raiz de 42,25 é igual a 6,5. Isso foi a aula passada, quando nós estamos calculando raiz quadrada exata. Agora nós vamos calcular uma aproximada. Por exemplo, 30. Se eu quiser calcular a raiz quadrada de 30, como que fica isso? Sugestão: descubra os números quadrados perfeitos menor e maior do que 30, os mais próximos. Menor que 30 tem 16. Raiz de 16 é quanto? 4. Maior que 30, nós temos o 36. Raiz de 36 é 6. Não, está longe. Vamos subir isso para 5. Para dar 5 aqui, aqui vai ser a raiz de 25. Então, 25 possui raiz quadrada 5. Agora sim, dois números naturais consecutivos e dois quadrados perfeitos consecutivos. Logo, o raiz de 30 está entre esses números. Ele está onde? Um pouquinho mais próximo do 25, não é isso? Então, ele está um pouquinho mais para cá. Aqui está a raiz de 30. Então, a raiz de 30 vai me dar um número, que eu não sei qual. A minha intuição fala para testar o 5,4. Então, eu vou fazer 5,4 vezes 5,4 ao quadrado. É o número que eu estou testando. Então, vai ser 5,4 vezes 5,4. Façam a continha normalmente. Eu só vou usar o recurso da calculadora para um pouquinho de tempo. E essa multiplicação deu 29,16. Chegou no 30? Não. Então, o que a gente vai fazer? Aumentar esse número. Vamos para o próximo. 5,5 ao quadrado. 5,5 é 5,5 vezes 5,5. Ele é o quadrado. Fazendo 5,5 vezes 5,5, deu 30,25. Deu 30? Não. Foi o quê? Maior. Se foi maior, nós vamos descartar essa opção. Nós vamos aproximar do número 30 por baixo, inferior. Então, se você tem uma reta numérica, você tem uma reta que está os números, você tem o 0, o 10, o 20, o 30, o 40, e ela vai infinitamente. Então, eu quero números que estão à esquerda do 30, que são menores que 30. Se for maior que 30, descarta.
Então, 5,4 deu 29,16. Menor que 30. Se eu aumentar uma unidade, esse número não passou? Então, a raiz aproximada de 30 é 5,4. 5,4. Vamos testar outro número. Mais um para praticar. Eu quero calcular agora a raiz de 17. A raiz de 17, nós sabemos em relação ao quadrado perfeito. Menor que 17 que tem raiz exata? 9. Maior que 17 que tem raiz exata? 25. Esse 25? Não, é 16, perdão. Raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5. Tem que ser próximo. Esses dois inteiros têm que ser consecutivos. Ficar 3 e 5 não são consecutivos, então não está boa a aproximação. Então, raiz de 17 está entre esses dois números. Olha só, o meu palpite, como raiz de 17, está mais próximo do raiz do 16 do que do raiz do 25, está mais próximo de cá, esse número vai estar mais próximo do 4. Então, aqui está a raiz de 17. Então, você pode escolher números, por exemplo, eu posso escolher 4,9? Pode, mas 4,9 está lá pertinho do 5, não é uma boa escolha. É melhor escolher números mais próximos do 1. Então, eu vou começar com 4,1 ao quadrado. 4,1 ao quadrado vai dar 4,1 vezes 4,1 deu 16,81. E esse número é menor do que 17. Se eu tento o 4,2 ao quadrado, isso é 4,2 vezes 4,2. Isso deu 17,64. E isso é maior do que 17. Então, o 4,2 passou. Então, a nossa resposta é 4,1. Então, não é igual, é um número aproximado. 4,1. E assim se calcula uma raiz quadrada aproximada. A gente nunca vai achar ela exata, tá bom? Por que nós não vamos achar exata? Porque é um número irracional. Próxima aula, capítulo 6. Agora, começando. Dá uma olhada no quadro, anotem tudo no caderno e vamos começar o próximo capítulo. Passam para mim os exercícios da página 53, tá? Em relação a esse conteúdo. Tá no material em PDF disponibilizado, tá bom? Todas essas informações. Não fiquem sem ler o material em PDF. Números reais. Agora a página é 58. Números reais. Para chegar nos números reais, nós vamos voltar um pouquinho. Nós vamos conhecer toda a sequência numérica até chegar lá. O primeiro conjunto numérico, os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico é esse N. Vocês lembram o que representa? Conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4. Agora, depois dos naturais, nós temos o conjunto dos números inteiros. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Observe que ele é infinito tanto para números positivos quanto para números negativos. Depois dos números naturais inteiros, nós temos os números racionais. Um Q, a letra Q. Os números racionais que entram aqui? Entram as frações. Entram... o que mais, além das frações? Os decimais. Números decimais.
entra as dízimas periódicas, isso tanto para números positivos e negativos, tá? Isso aqui tanto para positivo, números positivos e números negativos. Entra para esses dois conjuntos. Agora vem o conjunto dos números inteiros. Desculpa, inteiros não, já foi. Irracionais. O conjunto dos números irracionais são os números diferentes desses. Mas, professor, não foi todos, não? Não. Nós não estávamos calculando uma raiz por aproximação? Então, aquelas raízes que não possuem raiz exata, que não são números quadrados perfeitos, eles são umas raízes quadradas inexatas. Então, aqui entra a raiz não exata. Entra também as dízimas. Mas, professor, mas dízima estava no outro. Tá, mas o outro era dízimas periódicas. Agora vai ser dízimas não periódicas. Tá? E esses são os números irracionais, tanto positivos e negativos. Tá bom? Então, para a gente entender um pouco melhor, você tem aqui um conjuntinho dos números naturais. Imagina que dentro desse círculo está todos esses números. Todo esse N. Dentro desse N, ou aliás, de fora do N aqui, nós temos o conjunto dos números inteiros. Então, aqui dentro estão os positivos, aqui dentro estão os negativos. Positivos e negativos. Então, eu já tenho essa parte. Agora, eu tenho mais uma parte, que é o conjunto dos números racionais. Então, tem um número racional aqui. E se a gente estender agora, não é dentro, é separado, esse outro quadrado, muito maior do que esse quadrado dos racionais, são os números irracionais. Tem muito mais números aqui do que aqui. Esse conjunto ele é muito maior. Sua cardinalidade é maior. E aí, quando eu somo, quando eu pego todos esses números que são os reais, são os racionais, mais os irracionais, quando eu somo esses dois conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais são todos os números que nós conhecemos, tanto os racionais quanto os irracionais. É a soma desses dois números, a soma desses dois conjuntos numéricos. Tudo bem? Ok. Então, com isso, a gente já fecha o capítulo 6, que é falar sobre números racionais e números reais. O que é o número irracional? É uma raiz não exata. Aquela que a gente não consegue calcular. Qual é o exemplo de uma dízima não periódica? Por exemplo, uma dízima não periódica, 1 0, 1 2 zeros, 1 3 zeros, 1 4 zeros, 1 5 zeros. E esse número continua infinitamente. Se você tem 1, isso aqui, esse número não pode ser representado por forma de fração. Se ele não pode ser representado por fração, ele possui dízima não periódica. Então, ele é um número irracional. Tá bom? E as raízes não exatas, que nós já aprendemos a calcular por aproximação na aula passada. Com isso, vocês acabam de ser contemplados com mais uma pequena sequência de exercícios, tá? Lá da página 60, 7 exercícios. Então, página 70, exercícios. Só página 70, tá? Tem alguns exercícios aí que é retomando a aprendizagem a partir da... Desculpa, 70 não, 60. Eu olhei errado. Na partir da página 61, não precisa fazer agora, tá? A gente vai ter uma videoaula
destinada para essa nova sequência de exercício. Tá? Espero que tenha ajudado. Bons estudos. Compartilhe esse vídeo com os colegas do grupo do 8º ano e bons estudos.